Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, embora a maioria de nós não esteja nem aí para a Copa do Mundo e para nós tanto faz se o Brasil vai ganhar ou vai perder, porque o que vale mesmo, sinceramente, as coisas importantes estão acontecendo agora no nosso país. Pão e circo realmente não é para quem está desperto. Mas é fato que, embora a Copa tenha perdido muita relevância, isso é fato, eu nunca vi algo como agora. Você anda pelas ruas, você não vê mais aquele fanatismo que a gente viu até na Copa passada, né? Na Copa do Mundo passada. As pessoas ainda eufóricas, vestindo camisa, os bar cheios. Pelo menos aqui na minha cidade eu notei uma coisa bem mais esvaziada, sem comparação com antigamente. Até a Rede Podre, mostrando as principais capitais, você também vê que não está tão lotada como antes, que não cabia ninguém. Então, de fato, o brasileiro tem passado por tantos problemas que até esse gosto que tinha está perdendo. E pelo menos nesse ponto é positivo. Agora, quando a gente fala dos craques, especialmente do Neymar, que ficou de fora desse último jogo que o Brasil ganhou, uma vitória sofrida de 1-0 contra a Suíça, a gente não pode esquecer, me vem à cabeça as histórias, os vídeos antigos sobre o pacto de Neymar. Várias pessoas acreditam que o menino, para conseguir tanto sucesso, teria feito algum pacto. Eu sinceramente não gosto de atribuir o sucesso das pessoas a isso. Acho até inveja e fraqueza de quem faz isso o tempo todo. Agora, quando há indícios disso, aí a gente analisa, não afirma, mas analisa. E se tem um cara que é prato cheio para fazer essas análises, é justamente Neymar. Um menino simples, que o Brasil viu crescer e brilhar, mas parece que falta alguma coisa para esse brilho ser total, como já foi de outros grandes jogadores. Uma diferença também que a gente vê é a simbologia que ele faz, como gestos e até tatuadas no seu corpo. Isso, sem preconceito, sem nada, cada um tem o direito de seguir, acreditar e ter sua crença, né? Não estamos criticando, mas isso faz muita gente acreditar que de fato existe um pacto entre Neymar e alguma entidade. Ainda mais quando a gente lembra dessas imagens aqui, que você está vendo junto comigo agora, né? Essa camisa aqui do bode, por exemplo, né? Essa não deixa sombra de dúvida. Engraçado é que o Neymar se diz cristão, né? Mas um cristão fica bem longe desses símbolos. Ele não. Enfim, quando se fala em pacto, as pessoas pensam logo assim: ah, eu vou dar minha alma e aí quero ficar rico e famoso. E acha que simplesmente assim vai conseguir. Infelizmente para essas pessoas, eu já expliquei isso em outros vídeos, um pacto, quando ele realmente é real, não sei se é o caso de Neymar, mas ele consiste no que você também pode conseguir e arrebatar para tal entidade. Essas entidades, elas precisam de muita energia e você tem que ter formas de extrair essa energia das pessoas. Portanto, não vai ser a sua alma que é o interessante, porque só o fato, na visão cristã, de você deixar Deus de lado e estar disposto a trocar a sua salvação eterna por bens materiais, você já se afastou de Deus. Portanto, você já pertence ao outro lado. Não precisa ele pagar pelo que já é dele. Isso é um raciocínio lógico e muitas pessoas não enxergam assim. Elas acham que vão chegar para o chifrudo e dizer: olha aqui, ó, tá minha alma, eu vou te dar ela em troca disso e disso e disso. Mas na verdade, ele não está interessado. A não ser que você tenha uma grande capacidade de converter outros, mesmo que essas não saibam, a essa entidade. E neste caso, meus nobres e queridos irmãos, parece que o Neymar tem falhado muito nesse ponto, ou simplesmente deixou de lado. Acontece muito quando as pessoas às vezes atingem o seu objetivo e já tem feito também alguma coisa em troca e elas acham que está pago. Mas eu já disse a vocês, o único Deus que te dá liberdade é o Deus cristão. Os outros você vive numa eterna escravidão. Só existe uma verdade que liberta. E nesse caso, ao longo dos anos, na vida do Neymar, a gente viu muita coisa estranha. Um dos fatos mais notórios foi aquela acusação de abuso, né, de uma moça que ganhou repercussão internacional. Nós inclusive defendemos o Neymar naquela ocasião. Teve a questão também agora da sonegação de imposto. Ele recebeu 40 milhões e deveria ter pago 11 milhões de imposto de renda aqui no Brasil.
E ele preferiu pagar 8 milhões à Espanha. E aí esse valor pode ser abatido aqui na dívida brasileira, mas ele ainda fica devendo 3 milhões à Receita Federal. E isso em euros, viu, meus irmãos? É 3 milhões em euros, não em real. Então dá muito mais dinheiro. Isso quer dizer o quê? É atropelo em cima de atropelo. A última agora teve essa lesão, que está aqui nos portais de informação, dizendo o seguinte, ó: além de tornozelo inchado, Neymar agora tem febre. Ele é o grande mistério na seleção. Ninguém sabe se voltará a jogar a Copa. Ele não veio ao estádio para torcer para a seleção como era previsto, pois está com febre, revelou Vinícius Júnior. Tite e os jogadores assumem a falta que ele faz. Toda informação sobre o jogador é escondida. Então por que todo esse mistério, meus irmãos? E parece, meus irmãos, que essa maré de azar do Neymar dentro da seleção brasileira não é de agora. Vocês devem lembrar das outras Copas, sempre acontece alguma coisa com o cara. Inclusive, já foi previsto até pelo Simpson, né? Uma das previsões mais famosas do Simpson era justamente aquela lesão, aquela falta que ele recebeu e que tirou ele da Copa. Nessa, no primeiro jogo, quando ele foi pro banco, ele colocou a camisa para disfarçar a dor sobre o rosto, mas era nítido que ele realmente estava sentindo muita dor. Então, meus irmãos, eu não sei se você acredita em maldição, catimba, que o cara pisou em rastro de corno, enfim, eu não sei no que você acredita. Mas que realmente é estranho, meus irmãos, que sempre alguma coisa acontece para atrapalhar a vida do Neymar, que até no primeiro jogo estava se saindo bem. Estava armando as jogadas, fazendo bons passes, e de repente parece que algo vem para dar errado na vida dele. Claro que acontece da forma mais normal, porque o sobrenatural é isso. Ele acontece sobre o normal, por isso é que é sobrenatural. É em cima do natural, você vê as coisas acontecendo e diz, mas cara, qual é a chance disso acontecer? Mas acontece justamente com você. Quem já está mais esperto sobre as coisas espirituais, já tem um olhar mais desperto, já entende melhor como a coisa funciona. Porque é exatamente assim, meus irmãos. Os filmes bobos, feitos pela indústria de Hollywood, eles são feitos para te fazer medo, para te assustar. Para você imaginar que vai correr um bicho atrás de você, fazendo careta, fazendo posições para te assustar, virando o pescocinho, mas não é assim que acontece. Na maioria das vezes, meus irmãos, você nem vê, você apenas sente. E você começa a sentir o efeito dessas perseguições espirituais. Sabe, tem um prego na rua, caiu ali faz uma semana, ninguém passa por ele, quem vai passar é justamente o teu carro, a tua moto. Tem aquele lugar que você passa todo dia tranquilamente e no dia importante que você vai fazer uma entrevista de emprego, aí você pega um trânsito terrível que você não consegue passar e não consegue chegar a tempo. São coisas desse tipo que os mais antigos eram mais atentos a isso. As pessoas iam atrás de padres para orar, inclusive abençoar suas propriedades, suas ferramentas, acontecia muito. Eu estava vendo, por exemplo, a história aqui da minha cidade, e eu vendo uma missa antiga, né, sendo realizada dentro de um comércio. Hoje em dia você não vê mais essas coisas. À medida de tanto combater isso, né, a espiritualidade, a fé, as pessoas hoje têm vergonha. Igual o empresário que você vê ele chamar um padre, um pastor para abençoar aquele lugar. Você não vê mais isso. A maioria de nós nem fez isso nas nossas próprias casas. A verdade é essa, meus irmãos. Mas os antigos não entravam nas casas antes de fazer essas coisas. Até banho de sal grosso era comum as pessoas darem. Hoje não. E isso em situação normal. Agora, para quem fez pacto, para quem foi atrás de entidades e por algum acaso achou que, tá pago, eu já fiz o que você queria, já divulguei você, já consegui membros, agora me deixe em paz. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Na minha visão pessoal, eu acho que o Neymar hoje está passando por isso. Eu vejo nesse ponto. Não se trata de ser uma pessoa ruim ou boa, porque quando a gente fala dessas coisas, muita gente já vem dizendo, o cara ajuda não sei quantas pessoas por mês, ele doa, ele faz isso. Eu não estou dizendo que o cara é uma pessoa mal. Onde você ouviu dizendo isso? Eu estou dizendo que certas entidades que as pessoas têm o direito de seguir, elas não permitem ficar no banco. Elas não permitem ser excluídas. E caso você tente, você sofrerá as consequências disso. Tudo começa a dar errado para você e certo para os outros. E para mim, esse me parece um desses casos. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a tua opinião. Deixa aí, eu faço questão de ler. A gente volta com 2 vídeos, se lembra, vai sair um às 5h45 da tarde.
com mais um assunto revelador para você. O que é que você acha que está acontecendo com o Neymar? É um pacto mal sucedido? Ele tentou abandonar a entidade? Deixa aí nos comentários, a gente faz questão de ler. E o próximo encontro, não esquece, às 5h45. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e que Ele proteja cada um de vocês. Fui!